Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil. Hoje é um Acorda Brasil mais do que especial. Estou aqui com uma turma do barulho. Pessoal que está numa van com tudo. Que legal, gente. Olha só quem está aqui, rapaz. A família Van com tudo. E Calgary. E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo ótimo. Que maravilha receber vocês aqui, hein? Como é que é essa história, pessoal, de viajar assim pelo mundo numa van com a família ainda mais? Olha, isso é uma realização de um sonho. É um desafio que a gente se propôs a fazer, que já tem 1 ano e meio já. Tem 1 ano e meio, né? 1 ano e meio já. Está quase completando 1 ano e meio. 14 países, mais de 50 mil quilômetros. Vocês saíram de Minas... Belo Horizonte. Belo Horizonte. Depois aí... a gente passou por São Paulo, Mato Grosso do Sul e entramos pela Bolívia. Certo. Aí depois Peru, Equador, Colômbia, Panamá e fomos subindo. Vieram embora. Isso aí. Que legal. E essa surgiu aqui uma ideia, vocês vão partir para o mundo de uma hora para outra? Como é que foi isso? Não foi bem de vocês uma tiveram um planejamento? Não foi bem de uma hora para outra, né? Até porque um projeto desse assim não surge de uma hora para outra. Mas isso era um sonho antigo da Carla, de fazer essa viagem. E eu, assim, na verdade, nunca acreditei muito que isso fosse viável. E ela sempre falando comigo, sempre falando. Foram anos falando. Da cabeça ali no ouvido. Isso. E aí, o que acontece? Através das pesquisas que ela fez, de me mostrando muita coisa, outras famílias, entendeu? Tem a família Schurman, né? Que foi inspiradora de muitas outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Ela foi me mostrando isso. A gente já tinha uma certa maleabilidade para a gente poder... A gente trabalha junto, então a gente nunca precisou de estar permanentemente em local para poder trabalhar. Então, assim, isso já tinha uma maleabilidade. O que prendia a gente mais mesmo era o estudo dos meninos. E aí, o que acontece? Eu sei que eu até me lembro do dia, a gente estava em Cabo Frio, e aí a gente estava andando lá pela praça e eu pensando, e a Carla não estava nem pensando nesse assunto na hora, já tinha tempos que a gente não falava sobre isso. E aí eu falei com ela assim, quer saber? Nós vamos. Aí eu falei, vamos pra onde? Desse jeito. Não deu medo não, gente. Como é que foi isso assim? Na hora de dizer assim, vamos, não pintou aquele frio na barriga? Muito, o tempo inteiro, até sair, na verdade. Porque a gente teve que vender tudo e o processo é em segurança o tempo inteiro. Mas é aí que veio a questão da decisão, porque para ela já estava muito certo, que ela já era um sonho antigo, coisa e tal. E para mim eu pensei, gente, de repente a gente vai chegar, entendeu? Lá no futuro, vai olhar para trás e falar, olha, eu podia ter feito e não fiz. E aí o meu medo foi justamente de chegar no futuro, entendeu? Olhar para trás e falar assim, era possível, era viável, e por causa de medo e insegurança a gente não fez. Então, assim, é claro que é uma decisão que mudou muita coisa. A gente tinha casa estruturada, os meninos na escola, uma vida estruturada. E de repente você fazer uma mudança dessa, é claro que dá medo, sim, mas... Então aí. Tá valendo a pena? Não muito, demais. muito. E os perrengues, gente, da estrada? A gente vai já mostrar aí umas imagens que a gente tem aí dos perrengues que esse pessoal passou. Eu quero explorar essa história bem direitinho. Tem vários. Mas tem vários. Aqui em Calgary começou a questão da neve. Um frio desse, né? A gente pegou hoje 11 graus negativos. Com neve. Hoje, assim, congelou tudo. Congelou caixa d'água, congelou tudo. E como é que vocês estão fazendo para descongelar? Tem jeito? Olha, não, para descongelar não tem. A gente tem que se adaptar à realidade. Fica lambendo o gelo na água que vai cair. É um processo. Mas você sabe que isso faz parte, porque quando surge o desafio tem que surgir a solução. E esse processo de encontrar a solução que torna a coisa interessante. E acaba que é isso que faz parte do que a gente mostra no canal da gente, que é justamente mostrar que existem problemas, mas que você tem que encontrar a solução e de repente facilitar a vida de outras pessoas que querem viajar também, mostrando as soluções que a gente encontra. E o canal deles, pessoal, vai estar na descrição desse programa de hoje, tá? Então, dá um clique lá, vai lá no canal deles, dá um joinha, se inscreve, viu? Você que é inscrito nesse canal, quero intimar você a se inscrever também no Van com Tudo, porque é uma família legal. E os meninos não reclamaram? Como é que foi para eles essa aventura? No começo eles reclamaram muito. Mãe, o que eu tô fazendo aqui? Cadê meu videogame? Cadê minha televisão? Eles prenderam plano de fuga. Foi mesmo? Como é que foi isso aí? A gente chegou, a gente montou... Não, fala no microfone, por favor.
Tá. A gente montou a mochila no dia anterior, a gente colocou lá PlayStation, PS Vita, videogame, água. Peraí. Pra fugir da van? Foi, pra voltar pra casa da minha avó. Isso no Brasil? Foi. Rapaz. Eles começaram falando como se fosse brincadeira. E a gente Mas era sério, desde o início era de verdade. A gente arrumou a mochila, aí a gente ia sair no dia posterior, de manhã, já tava tudo combinado. Isso aonde no Brasil? Pra Cidade, vocês lembram? Não lembro. Não, foi Marília. Marília, interior de São Paulo. Foi São Paulo? Quero mandar um abraço pro pessoal de Marília, tenho bons amigos aí em Marília, interior de São Paulo, já trabalhei lá. Grande abraço pro pessoal de Marília. E aí, como é que foi? Vocês descobriram o... Na verdade, eles ficavam falando. Na verdade, a gente acabou comprando sozinho. A gente estava tentando pegar autorização já pro plano também. Eles já tinham autorizado porque eles não achavam que ia ser sério. Sei. Mas ele tinha autorização. Tá bom. A Não pode adaptação falar foi que muito não tinha. difícil, porque eles saíram de uma casa muito grande para Uma coisa bem apertadinho, né? E assim, sem tomada, sem as coisas básicas que eles estavam acostumados. E também tem a questão dos relacionamentos de escola, relacionamento Familiar, familiar. muita saudade da Entendeu? família Então, no assim, começo. esse primeiro momento de adaptação realmente não é fácil, que você sai daquela estrutura de que tá tudo, você já está adaptado àquela rotina, tinha a questão da igreja, os colegas de igreja, sabe, aquela rotina toda. Então, assim, para nós não foi difícil, para nós já foi difícil, com certeza para eles foi mais, porque a gente, apesar de que desde o princípio a gente incluiu eles no processo todo da viagem, não foi uma coisa que nós dois planejamos sozinhos. Desde o princípio, passo a passo, a gente trabalhou junto, na hora de olhar o carro, tudo eles participaram, já para fazer parte de um projeto. Sei. E o carro vocês fizeram no Brasil, né? Modificação, lógico. Isso, no Brasil. Fica caro isso daí? Comparando com os preços dos Estados Unidos e no Canadá, fica caríssimo, né? Porque a gente pagou ao todo $50 mil o carro mais a transformação. Sei. E $50 mil aqui você compra um senhor motorhome. É verdade. É verdade. Mas assim, se você for olhar para preço de Brasil, tá até com preço bastante barato. Existem motorhomes muito mais caros. Foi o melhor custo-benefício que a gente achou. Que legal. E voltando a falar de perrengue lá, vamos ver, tem umas imagens aí, eu quero pedir o meu operador para colocar no ar aí. Pronto, olha só que abertura legal, gente. Cadê o áudio? Clique em áudio, por favor. Esse pulinho aí, eu quero perguntar ainda pro Léo como é que ele fez esse pulinho, que eu já tentei pra caramba, não consegui, mas tudo bem. Olha aí, o dia que fomos roubados. Cara, eles foram roubados. Conta aí um pouquinho essa história. Ele tá falando da bateria ainda, né? Bom, isso aí foi um episódio muito marcante na nossa viagem. Se teve um único momento que a gente pensou em abortar a viagem e voltar para casa, foi quando aconteceu esse roubo. Mas o roubo também nos impediu de voltar para casa. Vocês ficaram sem documento, sem nada. Nada. Foi tudo. Documentação, foi tudo embora. Na verdade, o que sobrou foram nossos RGs e os cartões de débito, porque a gente tinha ido para um supermercado comprar mantimento, essas coisas, para a gente poder passar uns dias. Levaram o cartão de crédito também? Não, isso, o que sobrou com a gente foi só os nossos RGs. E o que eles roubaram? Eles roubaram, em termos de documentação, eles levaram o passaporte, que tem o visto. Tinha os vistos, né? Visto Canadá, visto dos Estados Unidos. Roubaram o documento do carro, roubaram nossa carteira de habilitação, roubaram o documento que é a imigração para dentro do Peru. Também que é o processo de importação do carro temporária da aduana, ou seja, aquilo que mostra que o carro entrou legalmente no país e que a gente também entrou legalmente no país, ou seja, não tinha como a gente sair do país sem essa documentação. Então, assim, basicamente a documentação necessária para você viajar, porque o RG ele não é reconhecido em muitos países. Espera um pouquinho, deixa eu só entender. Vocês tinham deixado o motorhome em algum lugar? A gente parou o motorhome na frente, o motorhome ele é alto, né? A gente parou na frente do exército, justamente para evitar assalto, esse tipo de coisa. E fomos para o supermercado. Isso meio-dia. Fechamos ele, normalmente fechamos todas as cortinas, para não chamar atenção de PlayStation, esse tipo de coisa lá dentro.
e fomos pro supermercado. Quando a gente voltou, a gente viu que a porta estava arrombada. E vocês demoraram muito? Foi rápido? Não, esse foi Uma hora e meia, no mais ou máximo. menos. Aí na hora que a gente abriu, aí a gente percebeu que cada um tinha uma mochila, onde ficavam todos os documentos e todos os seus bens, tudo que a gente usava o tempo todo ficava dentro dessas mochilas. E as mochilas ficavam bem nos pés, assim, ó, cada um tinha uma mochila no seu pé. Então- Eles arrancaram as mochilas e a gente tinha acabado de passar pela imigração. Então os documentos que não ficam ali na frente, estavam na frente. Além disso, de toda essa documentação, a gente já tinha uma ideia de ter um canal, até para não era com uma intenção de virar um canal grande, alguma coisa assim. Era uma ideia inicialmente da gente registrar a nossa viagem. Registrar a viagem, mas aproveitando, entendeu? Para mostrar também para outras pessoas, claro que a gente tinha sim esse propósito de divulgar isso e nesse projeto. Então a gente saiu como a gente saiu programado para isso. Então a gente tinha ali máquina fotográfica, tinha máquina de filmar, tinha tablet, tinha 3 computadores, inclusive o computador deles. Eles fizeram a feira de garagem lá em Belo Horizonte, vendendo os brinquedos dentro do computador deles. Então todos os nossos equipamentos também estavam lá. Máquina fotográfica, foi tudo embora também. Raparam tudo. Foi, porque normalmente a gente sai com as mochilas. Se a gente vai fazer alguma visita para algum lugar, para algum ponto turístico, a gente leva as mochilas, entendeu? E já está tudo que precisa ali para filmar, para fazer o que for necessário. E aí, como é que vocês se viraram? Tem um vídeo, esse vídeo também eu vou pôr o link na descrição, mas fala rapidinho aí como é que vocês fizeram para contornar esse problema. Olha, a primeira coisa que a gente teve que fazer é o seguinte: quando a gente parou para pensar o que vai ser daqui para frente, o que nós vamos fazer? Voltar não tem jeito, porque a gente vai ter que arrumar documentação. Então a primeira coisa que a gente teve que fazer é providenciar alguns documentos aqui no Brasil, que você consegue tirar pela internet, e aí encaminhar eles para onde a gente estivesse. Então você entra no sistema por exemplo, do Detran, aí você pede uma carteira internacional, você pede o documento do carro, eles emitem segunda via, te manda para o endereço, alguém recebe e manda para você. Depois a gente teve que ir. Isso demora muito para sair essa segunda via? Olha, acabou que no total a gente ficou só em Lima, porque isso aí quando a gente foi roubado a gente estava na fronteira, só na capital. Providenciando documento, a gente ficou 30 dias. Mas da fronteira até chegar em Lima, a gente já estava providenciando uma série de documentos. E nisso deve ter sido o quê? Mais um mês? Na verdade, eu acho que foram uns 45 dias tudo. Aí de lá a gente foi para Cusco, procuramos um consulado do Brasil, e no consulado brasileiro não tinha ninguém, não tinha nenhum brasileiro e ninguém que falasse português. Meu Deus, no consulado brasileiro. Exatamente. E não resolveram nada, não deram um documento pra gente. Não deram nada. Sério? Nada. Isso, aí falaram... O que eles falaram? Não podemos fazer nada. Que tinha que ir pra embaixada, só que a gente tava sem documento. E a polícia peruana também tinha falado que a gente não podia dirigir sem documento, porque a gente não tinha como provar que o carro entrou legalmente. A gente tinha denúncia só, e aí a embaixada não nos deu nada, e aí a gente saiu de Cusco e atravessamos o Peru. Atravessamos até Lima sem documento, sem nada. Na marra. E na embaixada que foram fazer novos passaportes. E aí com o novo passaporte que a gente foi pedir novos vistos, iniciar o processo inteiro, porque não tem segunda via. E vocês pediram visto no Peru? Foi. Sim. Na verdade, o que acontece? A gente precisou de novos passaportes. Eu falei assim, com o passaporte na mão a gente pode fazer uma viagem até no México. Então, assim, no primeiro momento, no segundo momento, né, digamos, a gente pensou, vamos botar Estados Unidos e Canadá, porque ia ficar caro, são 4 vistos. São 4 vistos. Além disso, o trâmite não é tão simples para você conseguir esses vistos, entendeu? Quem já tirou esses vistos sabe que você tem que preencher um formulário, fazer entrevista, e não muda, na verdade não é segunda via, é um novo visto que você vai pedir. E tínhamos falado que você tirar o visto fora do seu país é mais difícil ainda. Então, quer dizer, a gente poderia E foi difícil para conseguir esses vistos, os segundos vistos para o Canadá e Estados Unidos? Na verdade, o procedimento foi o mesmo. A gente teve que... A diferença é que antes a gente estava em casa, tinha internet. Lá não, eu tive que ir para uma lan house, entrar, preencher, por exemplo... Já não tinha computador, não tinha mais nada. A gente teve que preencher aquele DS-160, que é o formulário lá dos Estados Unidos e tal. Só que aí, além de toda a informação... eu tive que informar do roubo, tive que falar que eu tinha falar do passaporte anterior, o número do visto anterior, eu tinha cópia, né? Apesar de eles terem roubado o original, eu tinha cópia, então eu tinha a numeração de tudo.
Então assim, a gente informou tudo e depois agendaram, eu nem sei como, a gente conseguiu agendar a entrevista para um dia, foi uma coisa muito rápida, isso nos surpreendeu. Mas aí a gente foi para lá, a gente entrou na fila e foi igual no Brasil, tinha várias pessoas esperando para fazer a entrevista. E aí a gente via que algumas pessoas saíam com o papelzinho vermelho e outros saíam com o papelzinho verde. O papelzinho vermelho é que você não conseguiu isso. E o verde era com os procedimentos. E tinha muita gente saindo com o papelzinho vermelho na mão. Eu falei, nossa. Gelou. E assim, e para você fazer entrevista você já tem que pagar. E não tem nada certo que você vai conseguir. Mas aí a gente chegou lá, a gente conversou com o pessoal, a gente mostrou a denúncia. Mas o mais difícil foi a gente conseguir a importação do carro para a gente sair do país. Porque não tinha como sair do país também. Sair do Peru. Não tinha documento que tinha entrado. E aí esse documento foi dificílimo de conseguir. Quase que a gente saiu sem. A gente foi pra imigração, né? Que chama, tentar. Depois a gente foi para o agente aduaneiro lá do aeroporto. Eles não têm uma previsão assim, ó, eu fui roubado. Para eles, na cabeça deles, isso não pode existir. Não, inclusive a gente mostrou a denúncia que a gente, por exemplo, porque uma coisa é a importação do carro, a outra é a imigração. A imigração, para a gente poder renovar o processo de imigração dentro do Peru, que ainda estava dentro do prazo, a gente teve que pagar. Sendo que normalmente não se paga. Não se paga. E aí mostrando, falei, gente, mas eu fui roubado. Falei, se você está aqui fazendo, você vai ter que pagar, sinto muito. Caramba, aí saíram do Peru, graças a Deus. Saímos, É engraçado porque o Peru era um dos países que o Fernando mais queria conhecer. E ele não gostou do Peru, né? Eu falo que assim, ficou essa decepção, acho, por causa do roubo também. Desde que eu era novo, entendeu? Assim, eu tinha uma ideia de fazer aquele mochilão, né? Colocar uma mochila nas costas, barraca e tal. E pra Machu Picchu. Eu sempre tive esse sonho. Mas assim, depois disso, assim, realmente fiquei bastante frustrado. Certo. E continuando a viagem, então, teve mais alguma aventura assim, alguma coisa que vocês podem alertar? Pessoas, de repente tem mais pessoas que têm esse mesmo propósito, né, de viajar. O que primeiro, não deixe o carro na frente do quartel no Peru, né? Não, a Carla foi conversar com eles lá e falou, não, nós não temos nada com isso. Eu fiquei muito brava, eu tava muito chateada, chorando muito. E eles falaram, não, você tem que procurar a polícia, você devia ter me avisado. Eu falei, mas você tá aqui parado na porta, não, você devia ter me avisado. Então a solução que vocês recomendam é o quê? Deixar uma pessoa sempre no carro, enquanto o outro vai fazer compra nesses países assim? Eu não sei, porque se tivesse uma pessoa lá, eu não sei se a pessoa chegou armada, não sei. É difícil, né, de saber. Porque o certo é não deixar o carro sozinho, exatamente. Né? Ou se não, você parar em algum estacionamento que você paga para estacionar. Mas assim, a gente... Porque, primeiro, todo mundo fez um terrorismo muito grande a respeito da Bolívia. E assim, a gente ficou apaixonado com a Bolívia. É um país, entendeu, que não tem uma infraestrutura muito grande de turismo, mas é um país muito lindo e a gente ficou encantado com um país que todo mundo fez um terrorismo. Então, apesar de não ter acontecido nada, ter gostado muito da Bolívia, quando a gente atravessou a fronteira com o Peru, a gente saímos do lugar que era mais arriscado. Só que a gente até conhece outras pessoas que foram roubadas na mesma cidade. Ou seja, existe ali que as pessoas do local sabem que todo mundo que está fazendo esse tipo de viagem passa por ali. Que cidade que é? Puno. E sabe que o motorhome tem tudo é o local que fica tudo. É a casa da pessoa. Então assim, é muito comum, infelizmente, o viajante ser roubado. Perdão, gente, tô com uma tosse aqui, mas... Então é isso, assim, na verdade, infelizmente, a gente conhece outros casos, então assim, isso não foi uma exceção que aconteceu com a gente, entendeu? Infelizmente, já aconteceu com outras pessoas, tem como você se precaver um pouco mais, mas acabou acontecendo. Agora, quando você sai da sua casa... Aliás, quando você está em casa também você tem alguns percalços também na vida, a respeito de trabalho, de uma série de coisas. Mas se você vai fazer uma aventura dessa, você tem que estar preparado para saber que pode acontecer, imprevistos sempre acontecem. Então, lá na Bolívia o nosso carro estragou, e aí a gente teve que largar o carro no meio do deserto. Deserto por quê? Porque existe o deserto de sal, que é o Salar do Uyuni, e lá é uma região literalmente desértica. E faltando 70 km para chegar no deserto, o carro estragou, eu tive que largar ele na beira da estrada. E caramba, com tudo dentro, a gente pegou um ônibus que estava passando para levar a gente até a cidade. A gente no outro dia arrumou alguém para rebocar o carro. A gente pensou, gente, a gente não vai achar nada, o carro vai estar depredado lá, sem nada.
E na Bolívia o nosso carro dormiu sozinho no meio da estrada, sem nada, com bicicleta, com tudo lá do lado de fora. Chegamos no outro dia, o carro estava lá. Tranquilo. Perfeito, tranquilo. Mas assim, um defeito pode acontecer uma série de coisas. Entendi. E aí, depois vocês foram para a Colômbia, não é? Foi. E foi outra aventura para transferir o carro, sair de lá. Na Colômbia não tem estrada entre a Colômbia e o Panamá. De toda a América é o único trecho, são 100 e poucos quilômetros que você não tem estrada. Então você tem que pegar o carro e colocar ele dentro de um barco para atravessar. E ali foi outro desafio. Né? Essa foi uma jornada épica. Por quê? Porque existe todo um trâmite que você de porto, inclusive até para você entrar no porto, você só pode entrar no porto com capacete, com jaleco, assim, e aí você tem que ir na administração portuária, fazer todo um procedimento, assim, são vários órgãos, não é só você vai em um lugar e resolve, você tem que ir em vários lugares. E como isso é uma indústria, acaba que virou uma indústria, né? Um mercado, eles fazem tudo para que você tenha que contratar um despachante, para que o despachante venha resolver tudo. Se você não tem um despachante, você consegue resolver, mas eles fazem questão de dificultar para que você fale com outras pessoas, cara, paga um despachante, porque dá muito trabalho, mas você consegue, se você seguir um passo a passo, e despachante não é barato. Se você seguir um passo a passo você consegue, mas assim, não é fácil. Só, por exemplo, a vistoria do carro, a polícia me deixou lá esperando debaixo do sol no estacionamento do porto com o carro. Eu tive que esvaziar o carro inteirinho, sozinho, tudo 100%, tirar tudo dentro do carro, ficar debaixo do sol lá quase 4 horas para a polícia ir lá. E eles sabiam que eu estava lá. Eu ia lá de meia em meia hora, vocês estão aí? Não, daqui a pouquinho estamos indo. Mas assim, para desencorajar outros mesmo a fazer isso. Caramba! Mas assim, graças a Deus a gente foi, o carro chegou bem do outro lado. E aí tem outro custo muito alto também, que você tem que comprar passagens aéreas para você atravessar, hotel, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que você sai consciente. Você sai do Brasil sabendo que tem essa... Isso, que tem um custo, que não é barato, tem um custo, então você tem que se programar, sabendo que tem esse custo, que tem esse trâmite. Então, assim, dos males até que o menor, porque você já sabe que é um procedimento trabalhoso, que é custoso, que tem um custo. Então, você já chega lá mais ou menos psicologicamente preparado para isso. E vocês trabalham online, né? Você estava me falando antes de começar o programa. Trabalham online e os meninos, eles estudam online também. Sim, é homeschooling. Né? No Brasil ainda não está regulamentado, é uma escola americana, então eles estão legalmente matriculados, ela tem uma filial em Portugal, então todo o conteúdo que eles fazem é em português, e o diploma depois sai como americano, como se eles estivessem dentro da escola. Mas se não está regulamentado no Brasil, é válido esse diploma? É porque o diploma ele não vem como diploma de homeschooling, é como se os meninos estivessem numa escola americana sentados dentro da sala de aula. Como se fosse um intercâmbio. Vocês estão gostando, Leonardo, desse sistema aí? O que você diz? Eu gosto, acho que dá para aprofundar mais nas matérias de humanas, é bem mais legal de aprofundar, até porque normalmente a gente estuda não só as matérias fixas do Brasil e o que por exemplo, o aluno no Brasil está estudando em História, mas aqui no caso a gente aproveita a viagem porque, por exemplo, a gente está no Peru, a gente estuda a geografia do Peru, está no México. Vai lá ver aquele negócio mesmo, né? Isso aqui é aquele que estão falando lá. No México a gente estuda a história do México, no Alasca a gente estudou com relação ao aquecimento global, como isso afeta o Alasca em geral, as geleiras, e a gente está aproveitando mais as matérias para a gente estudar como que acontece realmente, já que a gente está no lugar. Beleza. Kevin, a gente não precisa mais das imagens lá do vídeo não, tá bom, filho? Obrigado. Sim, continuando. Quer dizer que vale a pena então? Eu gosto. Você gosta? Aham. E o Rafa também já tá na escola, já estudando nesse sistema? Tá gostando, Rafa? Como é que é? Tô gostando. E para entrar nos Estados Unidos, foi difícil? Como é que foi? Nossa, foi um desafio. Chegou uma hora que eu achei que a gente não entraria mais. Vocês passaram pelo México sem atropelo nenhum também, sem problema nenhum? Tranquilo. O resto da América... Na verdade, assim...
vou te falar que um dos países que eu mais gostei, sem dúvida, foi o México. O México foi assim, a gente ficou apaixonado por aquele país. Os quatro. Todo mundo amou. Mas de maneira geral, é um país muito bonito, a alimentação, a comida, cultura, a cultura, as pessoas, a gente gostou muito. Claro que é um país, entendeu, que como qualquer outro tem suas peculiaridades, você tem que tomar cuidado. Quando você faz um tipo de viagem como essa, é bom você entrar no país sabendo quais são as peculiaridades. Então, assim, não vou falar que você vai entrar lá, que você vai andar igual turista, olhar para tudo quanto é lado, que você não vai ter problema. Mas, tomando os cuidados que a gente teve, assim, a gente não teve problema nenhum, foi muito tranquilo, a gente ficou apaixonado com o país. Agora, os Estados Unidos, assim, a gente não esperava que fosse assim, como foi na fronteira. A gente sabe que eles são rigorosos, que não é um procedimento tão simples assim, mas também não precisava ser tão rigoroso igual foi. A gente chegou lá na fronteira, lá na fronteira, entrou na fila igual qualquer outra pessoa, e eles fizeram as perguntas pra gente, e se a gente tinha alguma coisa na geladeira, eu falei que tinha umas frutas. Aí, na mesma hora, o rapaz colocou um cone atrás do nosso carro para o pessoal mudar de fila, pegou o documento do carro, o passaporte, e falou, me segue. Aí, na hora que a gente chegou lá, eles tiraram a gente do carro, já foi um monte de gente ali fazer vistoria do carro, entrou cachorro lá dentro do carro para fazer toda aquela vistoria. Você não pode acompanhar essa vistoria, porque parece que até que eles filmam, né? Se você tiver qualquer coisa depois. Mas assim, a gente achou bem rigoroso. Aí depois eles começaram a entrar com uma bateria de umas 15 perguntas, e aí vieram 5 agentes, cada um deles veio um de cada vez fazendo as mesmas 15 perguntas. Pra ver se você entrava em contradição. Na verdade, é uma família inteira com a casa, né? É verdade. E aí pediram pra gente mostrar que a gente tinha empresa no Brasil mesmo. Agora, uma das coisas que a gente estava muito tranquilo é que desde o princípio, quando a gente foi para fazer o processo, para conseguir o primeiro visto de turista dos Estados Unidos, o que a gente combinou foi o seguinte: vamos falar a verdade. Então, se você lê na internet muitas orientações, porque eu que fiz o processo todo, que fala assim, fala que você vai, ainda mais que você tem filhos, fala que você vai passar uma semana em Orlando, levando eles na Disneylândia, entendeu? Porque aí chama menos atenção, é o que todo mundo vai fazer. Aí eu falei assim, não vamos fazer isso não, vamos falar a verdade. Aí a gente preencheu falando a verdade, aí a gente chegou lá no dia da primeira entrevista. Falaram para vocês dizer que iam para Disney. Não, na verdade, o visto americano, todo mundo aconselhou. É uma orientação que você lê na internet, que muitas pessoas falam para você falar. Você vai pra Disney, ao invés de você vai pegar um carro e subir atravessando. Muitas pessoas te dão essa orientação para na hora da entrevista você falar, porque é uma coisa comum, que todo mundo faz, que não requer tanto dinheiro. E aí, falando, vamos falar a verdade. Aí a gente colocou que ia de carro lá, inclusive lá a gente escreveu lá no processo e tudo, colocamos quando que seria mais ou menos. E aí no dia da entrevista, eles perguntaram como é que a gente ia para lá. Eu falei que ia de carro. E aí o cara ficou muito sério lá, o cônsul ficou muito sério, assim, fazendo entrevistas. A entrevista, isso no primeiro visto ainda? No primeiro visto. No Brasil. E nós vamos de motorhome para lá, vamos dirigindo, atravessando todos os países, queremos ir até o Alasca e tal. E ele fazendo as perguntas, a gente mostrou a documentação toda para ele. Aí no final ele relaxou, entendeu? E falou assim, eu já fiz uma viagem igual essa. Ele... Deu um problema na bateria. Muda para a câmera que está mostrando todo mundo, filho. Por favor. Isso, pronto. Esquece a outra por enquanto. Então... Estúdio pobre é assim, viu, gente? É isso, aqui tá chique demais. Aí a gente falou com ele, e aí ele ficou muito sério. Aí chegou no final, ele riu e falou assim, eu já fiz uma viagem dessas, lá dos Estados Unidos até a América do Sul, de ônibus. Eu não fui de carro. E aí ele relaxou e foi lá e carimbou e autorizou a gente. Legal. Assim, a gente falou a verdade, acabou que por causa disso ele teve uma empatia com a gente, porque ele já tinha feito o mesmo. Então assim, a gente estava muito tranquilo na fronteira, porque o que a gente falou a verdade no Brasil, chegou lá em Lima, a gente falou a verdade, e chegando lá na fronteira... Não tinha como cair em contradição. Entendeu? Né? Se eles tinham alguma coisa, eu não conheço o sistema deles, mas se tinha alguma coisa registrada no sistema, eu tenho certeza que se tinha alguma coisa que eu falei lá, foi tudo coerente. E é tudo registrado, viu? É uma dica. Tudo registrado. Inclusive a imigração do Canadá e dos Estados Unidos são muito interligadas, eles trocam muita informação. E você tem razão, se você mentir, uma hora eles podem pegar e aí
Aí acabou, sujo, né? Fica sujo, é. Pois é, e assim eu falei assim, ó, eles podem até não deixar, mas eu tô tranquilo, porque aqui o que a gente tá falando é tudo coerente. E outra coisa também, né? A gente tem um estampado no carro, assim, o YouTube, falou, cara, ele perguntou assim. Qualquer dúvida vai estar aqui, ó. Ele me fez uma pergunta, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu falei, o mesmo que eu tenho feito desde que eu saí do Brasil, entendeu? Eu falei assim, ó, a gente tem um canal do YouTube, tá lá, tudo que a gente faz, a gente registra, põe vídeos, então o que eu tô falando, você pode ver que o que eu tô fazendo nos outros países é o que eu vou fazer aqui. Mas vou te falar, foi umas 3h30. Não foi fácil assim, não. Chegaram em BC, não foi? Em Vancouver, foram para o Alasca. Isso. E aí já foi tranquilo, né? Todas as outras fronteiras depois passamos direto. Inclusive o pessoal da fronteira lá nos Estados Unidos, eu falei, será que... Porque eles deram essa permissão de ficar 6 meses com múltiplas entradas. E é estranho, porque algumas pessoas eles nem carimbam, outros deles só batem o carimbo no passaporte, e para nós deram um papel de múltiplas entradas, mas o nosso passaporte mesmo não tem carimbo nenhum, mas tem esse documento. Então a gente mostrou lá em cima, lá na fronteira lá do Alasca. Então assim, a gente não sabe o que ficou registrado. Sei que a gente está com o documento falando que a gente entrou. E o legal é que quando a gente entrou no Canadá, ali por Seattle para Vancouver, eles carimbaram a nossa entrada. Na hora que a gente saiu do Alasca, dos Estados Unidos, entrou no Canadá de novo, carimbaram mais uma vez. Então assim, tá tudo registrado lá. Mas foi bem tranquilo. E os planos futuros de vocês, gente? Pode dizer ou não? Não sabemos, está na mão de Deus. Não é que a gente não sabe. A gente pensa na viagem como um processo, como etapas. A primeira grande etapa que a gente tinha era chegar no Alasca. E chegamos no Alasca. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo agora é a gente atravessar o Canadá. A gente quer conhecer o país, apesar de que a gente está num tempo bastante frio, né? A gente está com uma temporada para chamar Canadá de costa a costa, mas podia ser vão com tudo abaixo. E aí a gente quer ter esse tempo para conhecer o país. Depois nós pretendemos entrar por Nova York, nos Estados Unidos novamente, ali na costa leste, né? Isso. E se Deus quiser, se a fronteira lá, o agente da fronteira nos conceder mais 6 meses, a gente quer conhecer ali a Flórida, depois atravessar de novo o país, conhecendo muitas coisas que a gente não viu, que a gente atravessou o país muito rápido para chegar no Alasca antes do inverno. A gente atravessou pelo centro. Aí a gente quer conhecer também a Califórnia, que a gente não conheceu. E sair para a Europa por ali fora. Não, tem que voltar para cá no verão, gente, para vocês verem como é que aqui no verão é outra coisa, viu? Entendeu? E aí depois desse processo, que ainda deve durar aí o que, mais uns 8, 10 meses, entendeu? Quem sabe mandar o carro para a Europa. Mas isso assim, a gente ainda está estudando muito ainda o que vai ser, e tem muita coisa para a gente ver, não só aqui no Canadá, que a gente está apaixonado com o país, é um país assim... Mesmo com frio. Mesmo com frio. É um país... Inclusive, assim, a grande questão é que a gente tem que se adaptar a esse frio, porque a gente tinha expectativa de passar por essa experiência também. É uma coisa que a gente queria, porque a gente pegou muito calor até aqui, a gente já pegou bastante calor, a gente tinha essa expectativa de conhecer o frio, agora a gente tem que se adaptar com ele. E depois a gente ainda quer ver muita coisa aqui, eu tenho certeza que o Canadá ainda tem muita coisa para oferecer pra gente aqui em termos de lugares e coisas pra gente conhecer, mas a gente também tem bastante coisa que a gente ainda tem vontade de conhecer nos Estados Unidos. E aí, essa agora é a segunda etapa que nós estamos vivendo. E aí, depois disso, a gente realmente ainda estamos estudando o que vai acontecer. Maravilha, maravilha. Eu quero agradecer muito, gente. É muito legal, foi um prazer. A gente agradece a oportunidade. Nossa, prazer enorme, viu, ter vocês aqui com a gente. Vamos explorar mais essa presença de vocês aqui. De repente fazer um ao vivo aí. Vamos fazer. Transmissão ao vivo, o pessoal perguntando ao vivo, né? E a gente respondendo da hora ali. Vamos sim, até porque... Tá bom? Com uma bateria carregada. Até porque é uma das coisas, uma das cidades que a gente estava com expectativa de passar e conhecer também um pouco mais de Calgary. Aqui em Calgary, a gente conheceu muitos brasileiros em Vancouver. Vancouver é uma cidade grande, é uma cidade muito bonita, mas a gente não conseguiu se adaptar muito bem porque o nosso estilo de viagem é muito para nós é muito melhor estar em uma cidade pequena
do que estar na cidade grande. Porque na cidade grande é como se a gente tivesse assim, invisível no meio daquele monte de gente. E na cidade pequena a gente se sente mais acolhido, mais seguro também, e também tem oportunidade de parar o carro num parque onde as crianças podem brincar, a gente se sente mais seguro. E o pessoal falou muito daqui de Calgary, a gente tinha vontade de conhecer. A gente esperava que tivesse um pouquinho mais quente ainda, entendeu? Na verdade, a gente esperava pegar não calor, mas pelo menos um tempo sem neve aí. Mas eu tenho certeza que a gente ainda tem bastante coisa pra ver aqui. Com certeza. Beleza, obrigado. Bota aí nos comentários o que você acha, o que você perguntar. E mais uma vez, não deixa de ir lá no canal Van com Tudo, gente. Vale a pena. Eu super recomendo, tá bom? Beijo a todos e até o próximo Acorda Brasil. Tchau, gente!